Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, pela Super Canal TV, pela TV Sistec e pela UNEC TV, e também é transmitido pelas redes sociais. Os números são impressionantes. Mais de 11 mil pessoas morrem por suicídio só no Brasil todos os anos, decidindo colocar um fim em suas vidas de uma maneira definitiva e trágica. E a gravidade do problema é ainda maior quando percebemos que os jovens representam uma grande parcela dessas estatísticas. Mas sempre existe uma luz no fim do túnel e a esperança de que é possível fazer uma escolha diferente é o que nos traz aqui hoje, a esse programa Começo de Conversa. Graduado em Medicina e em Direito, ele é pesquisador da Fundação Educacional de Caratinga e professor titular do curso de Medicina do UNEC. O entrevistado de hoje discute conosco um assunto que deve ser tratado como questão de saúde pública. É daqui a pouco, não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa pela UNEC TV, TV Sistec e Super Canal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Meu nome é Gabriel Martins e eu estou aqui para desejar um abraço para o senhor professor Eugênio e para toda a equipe do Começo de Conversa. Nosso agradecimento, nosso abraço ao Gabriel Martins. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado através do endereço começodeconversa@uol.com.br ou envie o seu vídeo através do WhatsApp 033 98899 2831. O Começo de Conversa vai tocar em um assunto que muitas vezes é evitado, mas hoje vamos romper o silêncio para falar sobre suicídio. Quem nos acompanha é o psiquiatra Gustavo Fonseca Genelio Soares, pós-graduado em Psiquiatria pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Médico de Belo Horizonte, especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele é filho do reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, e é casado com a médica Thaís Gomes, com quem possui 2 filhos. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa. Eu falei que você é filho do professor Antônio, se eu falar que você não é filho da dona Luzia, vai puxar a nossa orelha. É verdade. Está tudo bem? Tudo bem. Prazer muito grande recebê-lo aqui, para tratar desse assunto, um assunto da maior importância, né? Eu fiquei impressionado, de fato, com esses números. 11 mil suicídios só no Brasil em um ano. É verdade, assim, um assunto de extrema relevância e a gente, assim, com certeza vai poder assim, tirar todas as dúvidas, esclarecer muito sobre esse assunto, o suicídio, né? É um fato assim, muito complexo, multidimensional. Né? Uma pessoa que realmente comete suicídio, ela comete por vários fatores. E nós estamos aqui para poder esclarecer. Né? Então, a gente vai poder conversar muito aqui sobre isso, né? O suicídio certamente, eu penso, né, que ele aconteça a partir de uma desordem mental, né? Mas tem algum fator fisiológico que contribua com isso? Então, na verdade existem os fatores biológicos, os fatores ambientais e os fatores sociais. Dentre esses fatores biológicos, as doenças mentais elas estão como o fator mais prevalente em pessoas que cometem suicídio. Principalmente a depressão como fator principal, né, como um fator desencadeante principal naquela pessoa com comportamento suicida. Né. Dentre esses fatores biológicos, existem com certeza também esses neurotransmissores, que é normalmente aquilo que faz o nosso funcionamento cerebral, né, que comanda as nossas emoções, os nossos sentidos, os nossos comportamentos. Então, o contexto biológico ele também está extremamente relacionado ao comportamento suicida. Existem também esses fatores ambientais. Quando a gente fala de fatores ambientais, são situações estressores, né? Situações desencadeantes, né? Que todos nós estamos propensos a viver em algum momento da vida, e aquela pessoa que já está mais vulnerável ao comportamento suicida, ela acaba lidando mal, se adaptando mal com esses fatores desencadeantes, né? Esses fatores estressores. Alguma questão de genética nisso, doutor? Não. Existe. É verdade? É verdade, assim. Até pouco tempo foi comentada a situação que aconteceu na família de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas cometeu suicídio
e depois as duas próximas gerações, né, houve também esse mesmo comportamento, né, em um filho e em um neto. Então existe dentro de um contexto familiar e genético o risco de suicídio. Pessoas que já cometeram suicídio, é importante que seja feita uma avaliação das vulnerabilidades familiares, das disfunções familiares, porque indivíduos ali próximos geneticamente, né, pais, irmãos ou filhos, podem também correr o mesmo risco do comportamento suicida. Tá. Eu fico imaginando essa pessoa que chega a um ponto de suicidar, né? De atentar contra a própria vida. Sim. É um ato de muito desespero, né? Em algum momento isso pode ser considerado um ato de coragem? Não, né? Não, né? Na verdade, professor, assim, é um ato que ele pode estar voltado por fatores como a ambivalência, como a impulsividade ou como a rigidez. Normalmente, pessoas que cometem ou tentam um ato suicida, eles são ambivalentes, né? Ser ambivalente é realmente ter aquela dúvida, surgir aquele pensamento de tirar a própria vida, mas também o pensamento de querer viver, de querer lutar para estar bem. Então, essa ambivalência ela acontece em todas as pessoas que tentam ou que pensam em se matar. Então, é importante, quando existe essa ambivalência, porque nós, dentro da profissão e dentro do cuidado a esses indivíduos, a gente vai lutar por aquilo que ele pensa que é valor e de que é motivo para ele continuar vivendo, né? E existe também impulsividade. Aí nessas situações de impulsividade, normalmente em momentos de extrema estresse, de extremos conflitos, em que às vezes por uma atitude impensada, às vezes o sujeito ele tenta ou consome com a própria vida, né? Essas situações elas também podem ser prevenidas, né? Pensando numa situação que o sujeito está passando por um estressor, um evento estressor, ele também pode ter essa impulsividade controlada por meio do cuidado, da atenção. Bem. Pelo que o senhor está dizendo aí, então nós temos o suicida e ele se programa para fazer isso, quer dizer, o cara vem se programando, e aquele outro caso que é de um momento, quer dizer, se tivesse uma conversa na hora, talvez ele não fizesse aquilo. Ele tem dois tipos bem diferentes aí, né? Diferentes. E a família, nesse caso que a pessoa vai se programando, né? A pessoa planejou um suicídio. Quem está próximo consegue perceber isso? Existe algum sinal que a pessoa dê para você perceber que ele vai cometer uma loucura? Existe, é extremamente importante perceber essas mudanças comportamentais que acontecem nas pessoas que não estão bem psicologicamente, né? Por trás desses indivíduos que tentam suicídio, provavelmente vão existir sintomas ou doenças psiquiátricas, em quase 97% dos casos. Então, a manifestação inicial dessas doenças psiquiátricas, elas precisam ser percebidas precocemente dentro de um contexto familiar, social, ocupacional, né? O sujeito ele pode começar a mudar comportamentos no sentido de talvez se sentir ou permanecer-se mais isolado. Ele também pode começar a manifestar sintomas depressivos, então aí a tristeza, o desânimo, a baixa energia, as dificuldades de memória, de concentração e dar sinais. Entre os sinais, dizer que talvez ele não está satisfeito com a própria vida, ou então dizer que a vida é um fardo, que as coisas estão difíceis, que ele não vê saída para os problemas. Então isso pode ser o primeiro sinal de uma pessoa que já tem pensamentos suicidas e que a gente pode intervir, que pode ser avaliado precocemente e prevenir, né, o comportamento ou o ato. Tá. E no caso, por exemplo, da pessoa que ela é levada a esse ato extremo por um momento de estresse, quer dizer, a pessoa parece que está tudo bem e de repente no momento de muita dor, ou de muita decepção, ou de muito, sei lá, um problema qualquer, e ela comete um ato desse. Essa pessoa também dá sinais para a sociedade ou para a família, para alguém? Essas situações, os sinais eles acontecem no momento do problema. Né? Então, pessoas impulsivas são aquelas pessoas que da intenção já vão direto para uma decisão. Eles não conseguem deliberar, não conseguem refletir diante de uma situação. Então, essas pessoas elas já manifestam ao longo da vida comportamentos impulsivos. Então, esses indivíduos em situações de estresse, em situações de conflito, é importante que ele seja amparado,
justamente naquele momento mais difícil, né? Porque uma atitude ela pode ser muito precipitada e aí nessas situações o cuidado familiar, o cuidado de amigos, a atenção, a resolução imediata daquele problema, né, é fundamental para que o sujeito ele não cometa um ato de uma forma muito imediata, né, e aí impulsiva e sem refletir sobre os problemas e sobre as decisões e os caminhos que ele pode seguir. Tá, nós sempre está praticamente terminando o primeiro bloco, mas eu já quero deixar uma pergunta no ar aqui para a gente já voltar para o segundo falando sobre isso. Eu queria falar sobre depressão. A depressão, ela é mesmo um primeiro passo quer dizer, ela pode significar um passo para o suicídio. E a questão de como fazer com que as pessoas saibam lidar com a depressão. E aí eu não estou falando do depressivo, é do quem está em torno mesmo, porque as pessoas normalmente entendem que a depressão, o sujeito pode sair daquilo, quer dizer, a família fala que sujeito chato, por que ele não sai de uma depressão? Como se depressão fosse alguma coisa que você tomasse lá uma Neosaldina e melhorasse, né? Verdade. É uma doença, depressão, né? É sério, o assunto é sério, o senhor vai responder isso logo após o nosso intervalo. Certo. Você não sai daí, nós voltaremos já para o segundo bloco, uma entrevista fantástica aqui com o doutor Gustavo Fonseca Genelício Soares. Nosso assunto é sério, nós estamos falando sobre suicídio. Olá, estamos de volta com o começo de conversa. E você que chegou aí agora vai poder acompanhar o segundo bloco de uma conversa muito bacana aqui com o Dr. Gustavo Fonseca Genelício Soares. Ele que é médico psiquiatra, também é graduado em Direito. E a vida é um bem muito precioso para se desistir dela com facilidade, né, doutor? Nós terminamos o primeiro bloco falando da depressão. Sim. E eu queria que o senhor abordasse bem isso, porque as pessoas têm uma dificuldade de entender por que a pessoa está deprimida, por que ela não sai daquilo, como se isso fosse um estalar de dedo, né? Depressão é coisa séria, né? Então, muito sério, uma doença mental das mais prevalentes hoje, né? É a segunda principal causa de afastamento do trabalho no mundo. Então, é uma doença que deve ser tratada com muita seriedade, né? Com muito cuidado e sem estigmas, né? Uma pessoa realmente depressiva, ela não está depressiva porque ela quer, porque ela tem dificuldades, porque ela está passando por problemas, né? Existem todos esses fatores envoltos dentro de um quadro depressivo. E a depressão é a principal doença, o principal fator de risco para que uma pessoa pense em cometer suicídio. Então, realmente, o cuidado da família, a atenção, a busca precoce por tratamento é fundamental para que as pessoas depressivas entendam de que existe tratamento, existe cura e existe possibilidades daquela nuvem escura que normalmente cerca uma pessoa depressiva desaparecer, abrir um céu claro, límpido, cheio de entusiasmos e perspectivas. É normalmente assim que a pessoa depressiva se sente. E ela tem que entender que é um processo que pode ser acompanhado, melhorado. É um momento de dificuldade, é um momento em que as coisas ficam difíceis, perdem o sentido, mas aquilo passa a partir da situação que o tratamento e a resposta vai acontecendo. E é lógico que o cuidado, a atenção da família, dos amigos, isso é fundamental para uma pessoa conseguir se recuperar da depressão. Bacana. É uma doença, né? Então, como acontece com qualquer doença, esse apoio de quem está no entorno, ele é primordial, né? Primordial. Né? Essa questão, eu queria, voltando dentro dessa questão do suicídio, que existem algumas discussões, nós já tivemos recentemente no Brasil e fora do Brasil questões, por exemplo, de suicídio de adolescentes por conta de sofrerem bullying. Pelo menos a mídia, ela focou o bullying como a motivação para o suicídio, né? Tivemos também em Belo Horizonte, recentemente, alunos de uma faculdade que também, assim, um período muito próximo, 2 alunos cometendo suicídios. Sim. E aí também a mídia, de uma certa maneira, acaba colocando ao estresse do estudo, ao aperto da disciplina, ou eventualmente alguma atitude ou não de professores.
O que leva as pessoas a cometerem suicídio? Quer dizer, isso é só um estopim, o problema é outro? Ou de fato um bullying pode ser determinante para o suicídio? Nós temos que tomar muito cuidado, né, professor, de culpabilizar uma situação, né, buscar explicações para aquele ato que já aconteceu. Né? Nós trabalhamos muito com prevenção, justamente prevenção primária, depois nós vamos falar assim, tudo aquilo que pode ser prevenido dentro de um contexto para que impedir que um ato aconteça, um suicídio aconteça. Agora, a partir do momento que já aconteceu, você ficar buscando explicações, culpar pessoas, isso é muito doloroso, isso não vai chegar a nenhum fato. Fica muito claro que a gente tem que cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, evitar que o bullying, evitar que situações de preconceitos aconteçam, né? Porque isso acaba sendo fatores desencadeantes de uma pessoa que já está psicologicamente num momento de extrema dificuldade. Então, é extremamente importante que se previnam essas situações, né? Mas não culpar o bullying, culpar pessoas, culpar situações. A partir do momento que aquilo aconteceu, existe vários fatores envolvidos dentro de um ato suicida, e não somente uma única situação. E é muito doloroso, principalmente para as famílias, que às vezes perdem uma pessoa por suicídio, de ficarem se julgando, se culpando, colocando situações que talvez elas poderiam ter feito. E não é assim, né? Na verdade, existe um conjunto de situações que às vezes não estão nas mãos somente de um único indivíduo prevenir. Mas é muito mais do que isso, né? Os profissionais de saúde, situações muito mais complexas precisam estar envolvidas. Tá. O senhor falou de fatores desencadeantes, vamos chamar assim, né? E quais são os fatores que poderiam prevenir, por exemplo, isso, ou dificultar a pessoa chegar a um ponto de tirar a própria vida, Certo. por exemplo? Então, a prevenção, acho que ela é uma das coisas mais principais dentro da saúde humana, né? Quando a gente fala sobre prevenção de câncer, assim, muitas pessoas elas se cuidam, se previnem, tentam prevenir, mas às vezes vão ter aquelas pessoas que terão câncer. O suicídio ele é diferente, assim. Você consegue prevenir 100% dos casos. É possível tirar uma pessoa da ideação suicida. Então, essa prevenção, ela precisa ocorrer primariamente, antes que o sujeito, às vezes, ele já comece a apresentar tentativas, pensamentos de morte, né? Então, o suicídio, assim, existe uma série desses fatores, entre eles a depressão, o consumo de drogas, os desvios de personalidade, as doenças psicóticas como uma situação mais grave, outras situações como desespero, desesperanças, desamparos. Então fica muito claro que uma pessoa que está vulnerável a essas situações, que está muito sozinha, que às vezes ela não tem um vínculo espiritual, social, né? Que às vezes está desempregada, que está passando por situações familiares conflituosas, ou que começa a manifestar sintomas depressivos, ou outros sintomas psiquiátricos, a intervenção precoce ali, ela é fundamental para tirar uma pessoa da ideação suicida. Já o contrário, né? Pessoas casadas que buscam vínculos religiosos, sociais, que procuram viver a vida de uma forma mais descontraída, mais feliz, que têm vínculos sociais muito fortes, né? Que têm filhos, que estão buscando e sonhando e planejando a vida, sempre pensando num futuro mais promissor, com entusiasmo, essas pessoas com certeza vão ter uma diminuição, um risco muito menor, né, de virem adoecer e aí, como consequência disso, talvez comportarem com ato suicida. Doutor Gustavo, a pessoa que está propensa, que está com esse pensamento de chegar a um desfecho, né, triste como o suicídio, quer dizer, ela em algum momento, logo no início, seja com uma depressão, no início do problema dela, ela consegue ter essa percepção de que eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, ou é sempre quem está no entorno dela que vai perceber isso? Na verdade, as duas coisas precisam de acontecer. Os quadros depressivos ou outros quadros psiquiátricos, eles podem se manifestar com capacidade do indivíduo de perceber o próprio estado mental patológico e isso permitir que ele busque ajuda inicialmente, né? Então, a maior parte das depressões,
permite que a pessoa perceba que ela não está bem, que aquilo não é ela, que não é a forma dela ver o mundo, e aí isso faz com que ela busque ajuda por vontade própria. O objetivo dela é melhorar. Logicamente vão existir os quadros mais graves, não só depressivos, mas psicóticos, ou em que talvez esteja envolvido o uso ou consumo de substâncias, que o grau de dependência dentro de um contexto de substância química, ou o grau da depressão com tamanha severidade, impede que aquele sujeito tenha, por vontade própria, consciência da real situação que ele está. E aí, nesse fato, a família, os amigos, os colegas de trabalho precisam de talvez tomar o primeiro passo, de procurar esse indivíduo, né, sugerir-lhe um tratamento, informar para aquelas pessoas da família a situação em que ele se encontra, porque aí já é um fato que, pela gravidade, a própria pessoa ela já não tem capacidade de sozinha buscar essa ajuda. Bacana. Nós estamos terminando nosso segundo bloco. Tá, a conversa está muito boa, mas infelizmente o tempo ele passa rápido, né? Uhum. E eu queria voltar no terceiro bloco já falando sobre isso, quer dizer, a família, os amigos, alguém percebeu que a pessoa, o propenso ou possível suicida está precisando de ajuda. Procura quem? Quer dizer, e quem é o profissional que realmente trata disso? Sim. É o psiquiatra? É psicólogo? Porque as pessoas têm essas dúvidas todas, né? Claro. A pessoa começou com depressão, que tipo de ajuda eu vou buscar? Uhum. O senhor vai responder logo após o comercial, você não sai daí, a conversa está muito boa, nós estamos conversando com o psiquiatra Dr. Gustavo Fonseca Genelú Soares. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco de começo de conversa. Nosso tema de hoje é suicídio e nós estamos falando com o psiquiatra Dr. Gustavo Fonseca Genelú Soares. O começo de conversa ele pode ser visto pela UNEC TV, pela TV Sistec, pelo Supercanal TV e também através das redes sociais. Dr. Gustavo, nós estávamos falando sobre a quem buscar ajuda e que tipo de profissional realmente que trata dessa pessoa com propensão ao suicídio. Uma pessoa propensa ao suicídio precisa de ter um acompanhamento, no mínimo, psiquiátrico e psicológico. Então, o psiquiatra ele é o profissional médico capacitado para lidar com todas essas situações de risco, e o acompanhamento psicoterapêutico com o psicólogo ele é fundamental para dar esse suporte, esse cuidado mútuo que o paciente precisa. Então, a pessoa nessa situação ela precisa de pelo menos essa abordagem psiquiátrica e psicológica. Tá. Aqui na nossa região, nós temos um serviço de apoio às famílias ou à pessoa que com propensão ao suicídio? Sim, o CASU, o Centro de Atenção à Saúde do UNEC, busca, entre todas as ações sociais, a prevenção do suicídio como um dos pilares sociais. Então, existe o CASU pela Vida, que é uma ação que o CASU estabelece para todas as pessoas que estão em situações vulneráveis, de risco, que têm pensamentos suicidas ou que já chegaram em pronto-socorros por tentativas de suicídio. Então, esse indivíduo ele é captado por uma equipe treinada, capacitada, que vai avaliar todas as condições, as situações familiares, sociais que ele está envolvido. E aí essa pessoa ela passa por um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, dentro de um ambulatório, de um cuidado permanente, com o objetivo justamente de prevenção de novas tentativas, prevenção de uma primeira tentativa. Então é um serviço que está disponível a toda a população, para aquelas pessoas que em algum momento da vida já pensaram em tirar a própria vida. Existe aí, né, esse serviço de apoio, como aqueles indivíduos que dentro de um contexto familiar, a família identificou que ela é uma pessoa de risco, que está diante de uma situação de que já houve tentativas. A própria família também pode entrar em contato com o serviço para passar todas aquelas informações e a equipe vai até aquela pessoa. Bacana. Né? Tem uma equipe multidisciplinar, né, envolvida nisso? Sim. No acolhimento, pelo menos, tem, e depois já não é mais só psiquiatra, tem psicólogo, tem
a equipe toda aí. Isso. Enquanto o senhor respondia aqui, a produção me passou o telefone, o telefone do Casu pela Vida. Eu queria que a produção, por favor, colocasse na tela para nós aí, é 033 99995 8287. Vou repetir, 033 99995 8287. Doutor Gustavo, esse número aqui é um número que está à disposição da população, não só de Caratinga, mas da região de Caratinga. Sim. Esse serviço é gratuito? Sim, é um serviço gratuito oferecido pelo Casu. Então, todas as pessoas de Caratinga e região e todos os familiares que perceberem que existe dentro de um contexto familiar uma situação de risco, com vulnerabilidade para o suicídio, pode entrar em contato com o serviço, que todo o atendimento, acompanhamento dessa pessoa para prevenção daquele ato, daquele comportamento vai ser oferecido gratuitamente. Bacana. Eu queria aproveitar dentro desse nosso tema e falar sobre as várias terapias que existem para ajudar nessa prevenção ou no tratamento de um propenso suicida, né? E aí nós temos lá a ecoterapia, o Casu trabalha, me parece, com várias terapias. Você podia falar para nós sobre isso? Sim, o Centro de Reabilitação do Casu, ele oferece, entre os vários serviços, os serviços de reabilitação, né, dentro de um contexto da utilização da ecoterapia, da PET-terapia, da laboterapia, da ortoterapia. Então, são terapias voltadas para a reabilitação de pessoas que já estão numa situação de comprometimento do estado mental, físico. Então, dentro de um contexto do tratamento, por exemplo, de pessoas depressivas, pessoas ansiosas ou pessoas usuárias de drogas, essa terapia que anda em conjunto com o tratamento médico, psicológico, ela é fundamental para reabilitar a pessoa, para mostrar que a vida tem sentido, para mostrar que ele tem valor, para mostrar as qualidades e para fazer a pessoa se reinserir dentro de um contexto que às vezes está um pouco manchado pela vivência, pela condição de saúde que ela se encontra. Então a ecoterapia ela é fundamental, como as outras terapias, na reabilitação e inclusive prevenção de comportamento suicida. E na verdade leva a pessoa a mostrar que ela tem um lugar no mundo, né? Que ela tem o que fazer, que ela pode produzir. Eu achei interessante porque a gente volta lá naquele ponto que o senhor falou, daqueles fatores protetivos, né, que a gente tem, de quê? O sujeito que trabalha, o sujeito que tem uma religião, o sujeito que tem uma atividade, que trabalha no social, quer dizer, a pessoa com muitas atividades, certamente tem menos propensão a suicídio, é isso? Sim, é por isso que a gente fala que 100% dos suicídios podem ser prevenidos, né? Porque existem todos esses fatores, e às vezes quando um sujeito ele se vê sem saída, é muito mais por uma distorção, muito mais por um pensamento que ele vai criando dentro dele, originado pela situação, pela doença, e não muito pela realidade. Então a pessoa ela se distorce, ela se fecha, e aí é importante que a família, que o profissional mostre que existem caminhos. E aí entre esses caminhos a prevenção com certeza pode acontecer. Tem eu ia até perguntar sobre os graus de importância, vamos chamar assim, mas eu acho que isso, a pergunta nem seria de importância, Sim. porque tentativa de suicídio de qualquer jeito é muito grave, né? Mas a população, de uma maneira geral, ela acaba enxergando aquele cara que fica tentando suicídio e não consegue, como um cara que está fazendo de conta. Não existe isso, né, doutor? É sempre uma doença, né? O cara que toma 2 comprimidos ou que pula na ponte e põe a corda no pescoço, está doente do mesmo jeito. Da mesma forma, a gente tem que entender que a tentativa já é um fator de risco para novas tentativas. Então, uma pessoa que tenta de uma forma não letal, a gente tem que considerar aquela situação como uma situação muito grave também, né? E aí oferecer ajuda da mesma forma de uma outra pessoa que já tenta numa condição mais possivelmente letal, né? A abordagem tem que ser a mesma, independente do meio que a pessoa utilizou para tentar o suicídio. Para tudo tem uma saída, doutor? Para tudo, né? É extremamente importante a gente entender que existe essa luz no fim do túnel, existe essa possibilidade da pessoa ver a vida de um modo diferente, e para isso ela precisa justamente do cuidado, da atenção, do tratamento, né, preventivo e profilático das condições desencadeantes do suicídio. Eu achei muito, muito interessante isso, porque é muito raro, né, você encontrar uma doença que você possa afirmar: para essa doença existe 100% de tratamento, e para suicídio tem, né? Para depressão tem, quer dizer,
a pessoa pode sim ficar boa. Sim, isso é o que nos motiva dentro de um contexto do nosso cuidado, né? Que existe assim, você pode fazer a diferença, a família pode fazer a diferença, o amigo pode fazer a diferença, todos nós podemos. Doutor, nós estamos terminando já o nosso terceiro bloco, infelizmente, conversa muito boa, mas eu queria que o senhor fizesse uso aí da nossa câmera e fizesse suas considerações finais aí para os telespectadores da UNEC TV, da TV Sistec, da Super Canal TV, para o pessoal que está acompanhando pelas redes sociais. Só fica à vontade. Claro. A gente quer deixar o recado de que, né, sempre é tempo de falar sobre prevenção de suicídio. Na verdade, é uma das únicas formas que nós temos de prevenir situações é realmente falando sobre o assunto, falando com cuidado, falando com técnica, com experiência. Isso permite que as pessoas se informem e a informação dentro da prevenção do suicídio ela é fundamental, né? Então, o Casu pela Vida está aí como uma proposta, uma alternativa junto às várias condições protetoras para que as pessoas, quando necessitarem, quando perceberem de que precisam de uma ajuda, procurarem um serviço, porque a prevenção é a melhor forma da gente cuidar, né, da nossa saúde e principalmente valorizar a nossa vida. Bacana, doutor Gustavo, muito obrigado. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui nos nossos estúdios. E o Começo de Conversa está sempre aqui, às ordens, para tratar de um assunto sério como esse, foi bacana demais. Aprendi muito, o telespectador com certeza também gostou muito. E a gente não precisa ficar esperando setembro para falar disso, né, doutor? É verdade. É um assunto que tem que tratar o ano inteiro, né? Tem que bacana. comentar. Mas muito obrigado mesmo pela sua presença, pela participação. E a você que acompanhou o Começo de Conversa, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.